Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Hoje iniciaremos o módulo 7, a Revolução Francesa, Antigo Regime versus Iluminismo. Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, sugiro que abram a apostila na página 118, o caderno 2, página 118. Pessoal, percebam que nesta página vocês podem acompanhar aí, vocês também vão ter essa linha do tempo aqui, Uma linha do tempo que vocês estão aprendendo já a partir dela, desde o sexto ano. Vocês aprenderam no sexto ano sobre pré-história e daí em diante foram aprendendo sobre Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, que é o que estávamos vendo. E a partir de hoje vamos trabalhar sobre a transição, sobre esse marco histórico, que é a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E temos aqui um ano significativo, que é o ano de 1789, ano que marca o início então da Revolução Francesa. É um dos chamados marcos históricos, Então é um evento histórico que vai mudar muito a história da humanidade, vai causar impactos, transformações que mudam a cara da sociedade, Então, é este momento, é neste ponto que nós vamos trabalhar. Ao lado, vocês podem perceber que tem uma imagem, Para quem tem uma boa memória, nós já vimos essa construção, que está retratada aí. É a Bastilha, uma prisão que era muito importante para o absolutismo francês, ok? Então, vocês aprenderam sobre o absolutismo e começamos a ver o quanto o iluminismo trouxe de contribuições para mudar as ideias que circulavam na Europa e depois no mundo. Vimos então a independência dos Estados Unidos, que foi motivada com ideais iluministas. Mas ainda na Europa existia o predomínio do antigo regime, do absolutismo, Então, nós vamos aprender como isso mudou, ok? Essa prisão aqui, que vocês podem ver, a Bastilha, é um símbolo muito forte também para a Revolução Francesa. O ano de 1789 é considerado o ano, então, da queda da Bastilha, Percebam aqui que no dia 14 de julho de 1789, a população francesa, então, toma as ruas de Paris e investe contra a Bastilha. Prisão política, símbolo do poder absolutista dos reis franceses. Então, a queda da Bastilha tem muita relação com a queda do absolutismo e o início, então, do que a gente vive até hoje, do período que a gente vive até hoje, que é a Idade Contemporânea, ok? A sociedade francesa às vésperas da Revolução. Como que estava a França antes de acontecer esse fato histórico, então? No século XVIII, o movimento iluminista encontrou na França alguns de seus maiores pensadores mais notáveis, cujas ideias conseguiram alcançar diferentes grupos sociais. Vocês se lembram que o iluminismo foi absorvido por diferentes grupos sociais e cada um usou essas ideias de acordo com seus interesses. Com certeza contribuiu para isso o lançamento da enciclopédia, já conversamos sobre isso também. O que é enciclopédia? Aquele livro, aquela compilação de ideias iluministas que foi publicado e passou a circular. Então é do ano de 1751. Era um projeto editorial, que tinha entre seus objetivos difundir, espalhar o conhecimento a um maior número possível de leitores. A propagação dessas ideias, pessoal, se dava também, perceba aqui, por meio de panfletos, livretos, conversas, conversas e entusiasmadas discussões. Lembrem-se de nomes como Montesquieu, vocês podem lembrar de Voltaire, Rousseau, são pensadores que
discutiam então essas ideias, essas novas ideias, ok? O exercício então de ouvir, falar, né, refletir e debater era presente nos salões, nos cafés, nos clubes e até nos espaços públicos na França, né? Não faltavam assuntos, temas e queixas, né, reclamações para as inquietações francesas, né, da maior parte da população, pelo menos. Até o final do século XVIII, pessoal, a sociedade francesa ela era composta de 3 estamentos ou grupos sociais. Então, o estamento como eu posso definir estamento? É um grupo de pessoas com uma função social determinada. Então, nós temos 3 grupos sociais, né, significativos às vésperas da Revolução Francesa. Eu trago para vocês aqui uma pirâmide social que vai facilitar então o entendimento de vocês. Percebam que acima de qualquer um estava o rei, tá? O rei estava acima dessa ordem, estava no topo da hierarquia social e era então a instância máxima de poder. Ele controlava o Estado, ele intervinha na economia, concedia títulos de nobreza e privilégios e também exercia o poder de justiça. Então, ele estava acima de todos na França às vésperas da Revolução. Ok? Abaixo dele, percebam, temos o primeiro estado. Né? Então, percebam aqui, cerca de 120 mil pessoas. Então, quanto mais próximo da base, né, menor quantidade, maior, mais próximo da base, então, que é o terceiro estado, maior o número de pessoas. Né? Então aqui a gente tem 120 mil pessoas, cerca de 120 mil no primeiro estado, no segundo 350 e a maior parte da população está na base da pirâmide. Tá? Quem que era o primeiro estado então? Ele era composto dos membros da Igreja Católica, o alto clero, que eram, né, os que exerciam funções mais importantes para a igreja, né? Arcebispos, os bispos e os cardeais. E também fazia parte o baixo clero, tá? Que eram os padres. Esse grupo do primeiro estado, ele era dispensado do pagamento de tributos, ok? Então não precisava pagar impostos, essa pequena parte da população. E o clero também tinha o foro privilegiado, então não era julgado da mesma maneira que os outros, ok? Pessoal, eles controlavam as instituições de ensino e possuíam propriedades rurais e urbanas, ok? Enquanto o alto clero, que tinha origem nobre, desfrutava de todas essas regalias, o baixo clero, ligado às camadas populares, né, vivia com bem menos recursos e via com simpatia algumas ideias iluministas. Mas eles faziam parte desse primeiro estado, tá bom? Então, o primeiro estado, clero, né, alto e baixo clero, não pagavam impostos, tinham privilégios tributários e jurídicos. Percebam que esses privilégios também, né, compreendem o segundo estado, tá? Que é composto, então, como vocês podem ver, pela nobreza de sangue e nobreza de espada, né? Então, aqueles que nasceram em famílias nobres ou que ganharam o título de nobreza, né, do rei, certo? O segundo estado era composto da nobreza, que desfrutava de privilégios, como as isenções tributárias, o foro privilegiado, também como clero, recebimento de pensões e a possibilidade, além de não pagar imposto, eles recolhiam alguns impostos. Alguns membros desse grupo participavam das atividades administrativas na corte, né? Então trabalhavam próximos à corte real, né? E em número bem reduzido, havia os que se dedicavam a atividades economicamente rentáveis, mas era uma menor parte, ok? Havia também entre eles aqueles que desejavam uma participação política mais efetiva, né, na tentativa de aproximar a França da organização parlamentar inglesa. Então eles não queriam abrir mão de seus privilégios, mas enxergavam que o modelo inglês poderia ser interessante.
E a maior parte da população fazia parte de qual estamento? Do terceiro estado, tá? Então, burguesia e o povo, né? Todo o resto do povo, os seus culotes, os camponeses, que somavam mais de 24 milhões de pessoas, né? O terceiro estado era composto, então, da maioria do povo francês. A burguesia mercantil, então a burguesia era terceiro estado, né? Enriquecida com os negócios do exterior e com manufaturas, né? Também tinham os banqueiros, os pequenos e médios comerciantes, os advogados, os médicos, os trabalhadores urbanos, os camponeses e a população mais pobre da França. Todo mundo estava no mesmo pacote aí. Todo mundo fazia parte do terceiro estado, né? Então, percebam que não tem a ver com a questão de riqueza, né? E sim de privilégios, ok? Porque aqui no terceiro estado nós tínhamos um grupo que tinha enriquecido, que era a burguesia. Mas ela não era, né, não tinha um espaço na política e na economia como eles gostariam e poderiam ter, né? Esse grande grupo, pessoal, estava ligado aos setores economicamente produtivos e eram submetidos à ordem de obrigações tributárias, ou seja, eles tinham que pagar impostos. Então, esse terceiro estado pagava impostos para, né, possibilitar privilégios para todo mundo que estava em cima. Eles carregavam, né, os outros grupos nas costas, ok? No final do século XVIII, os membros do terceiro estado tinham muitos motivos para estar descontentes com essa estrutura política, né? Afinal, eles que arcavam então com a manutenção do estado, com os gastos da coroa, que não eram poucos, tá? E com muitos privilégios do primeiro e do segundo estado. Os integrantes desse grupo, pessoal, pagavam impostos para uma administração que consideravam ineficiente, ou seja, eles pagavam impostos e não tinham retorno nenhum, e que não atendiam muitas de suas necessidades. Além disso, eram constantemente excluídos, né, por causa das rígidas regras sociais da França absolutista. Então, eles eram a maioria, eles pagavam impostos e os benefícios iam para os grupos acima, que não pagavam os impostos. Obviamente, isso gerou revolta e as ideias iluministas vinham de encontro com esses interesses, né, em mudar essa situação na sociedade francesa. Pessoal, estamos encerrando mais uma aula. Ao fundo, vocês podem ver, né, uma pintura famosa sobre a Revolução Francesa. Vocês vão entender o que ela significa na próxima aula. Ok? Bom, na aula de hoje, vocês entenderam então a Revolução Francesa como um marco da história contemporânea. Também compreenderam a diversidade do grupo, né, do terceiro estado e a multiplicidade de interesses envolvidos nessa revolução. Ok? Pessoal, na próxima aula continuaremos esse assunto, tá? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Lembrando, é muito importante que vocês resolvam, façam as atividades propostas semanalmente, ok? Uma boa semana a todos, um abraço, até mais.